Fala galera, galerinha! Pelos poderes de Robert, estamos de volta. Começando com a piadinha interna, só quem é, daqui de dentro sabe dessa piadinha. Pessoal, hoje nós vamos ter uma aulinha sobre análise sintática do período simples. Nós já trabalhamos com isso, certo? Não é nada de novo para você e eu tenho certeza que você vai pegar isso fácil demais. Pessoal, esse conteúdo ele está disposto lá no livro de vocês, tá bom? Unidade número 2, página 55 a página 58. Eu vou disponibilizar uma atividade ali na nossa plataforma Classroom, tá vendo? Treinei pra caramba só pra falar o termo correto pra você. Minha esposa me treinou, saca de inglês? E eu falei direitinho, deu pra você entender? Se eu errei, tô nem aí, tá bom? Sou professor de língua portuguesa, professor, né? Pessoal, análise sintática do período simples. Nessa aula vai ser necessário você dominar as famílias sintáticas. Você vai compreender. Como assim, professor? Você vai compreender o que é um termo essencial, um termo integrante, um termo acessório, tá bom? Nós vamos dar uma viajada, uma pequena viajada pelo mundo da sintaxe. Vamos explorar alguns termos, nem todos, mas vamos com certeza aprender. Lembrando que é necessário você ter domínio sobre a análise sintática do período simples, porque, mais pro finalzinho do ano, nós vamos trabalhar a análise sintática do período composto. Então existe a grande necessidade de você dominar esse conteúdo, tá bom? Pessoal, vamos lá. Termos essenciais. Professor, o que seriam os termos essenciais? Os termos essenciais, quando eu digo algo essencial, é algo que não pode faltar, ou seja, algo fundamental. Na criação de uma oração, eu tenho os chamados termos essenciais. Como assim, professor? Para que exista aquela oração, existem alguns termos que não podem faltar. Por isso eu vou chamar de termos essenciais. Os termos integrantes já são diferentes. Eles se integram na sua oração, no seu período, para que haja uma complementação de sentido. E nós vamos trabalhar com alguns termos integrantes hoje. Termos acessórios, vocês já trabalharam. Os termos acessórios, eles já não têm aquele potencial que um termo essencial e um termo integrante tem. Como assim, professor? O termo essencial, na realidade, ele nem precisava estar na oração, mas ele entra ali no seu período para modificar o sentido, certo? A oração sem ele iria permanecer sendo oração. Vamos imaginar aqui uma mulher, A mulher, ela é mulher porque ela é mulher, mas ela gosta de colocar brinco, batom, A mulher carrega 1 milhão de coisas, Chega, não sei nem como é que ela consegue andar. Agora, se tu tira o brinco, o batom, a chapinha, o que for da mulher, ela vai deixar de ser mulher? Não vai, com certeza não vai. É assim os termos acessórios. Eles entram na oração, modificam o sentido, mas se eu tirar essa galerinha, a oração permanece com o mesmo sentido. Tá bom, galera? Olha lá, então beleza, vamos começar nos termos essenciais. Professor, quais são os termos essenciais? Nós temos 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Nós entendemos que para existir uma oração, existe a necessidade de um sujeito e de um predicado. Sem esses 2, podemos entender que a oração não vai existir. Ou seja, são termos fundamentais. Para que eu tenha uma oração, eu tenho que ter um sujeito e um predicado. Por mais que às vezes essas ideias se choquem. Vocês vão entender o porquê, tá? Galera, sujeito. Vocês lembram plenamente como é que a gente achava o sujeito, Sujeito é aquele ser da oração de que se declarar algo sobre ele, ou seja, é um ser que vai cometer uma ação, ou vai sofrer uma ação, ou vai demonstrar um estado dentro da minha oração. Você já trabalhou sobre o sujeito, é simples demais. Nós temos aqui 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, o composto, oculto, indeterminado e o inexistente. Será sujeito simples aquela minha oração que eu só tenho um núcleo, por isso eu digo simples. Será composto porque vou compor de 2 ou mais núcleos. Será oculto porque ele está de certa forma escondido dentro de um verbo. Sujeito indeterminado e inexistente, galerinha, a gente ainda não trabalhou, tá? O sujeito indeterminado, eu sei que alguém está ali, alguém praticou, sofreu uma ação, mas eu não consigo determinar de fato quem é aquele ser, tá bom? Sujeito inexistente, oração sem sujeito. Pessoal, a nossa gramática, ela na sua nomenclatura e nomenclatura era um pouco antiga, desde 1958. Então tem algumas coisas que não são muito coesas, porque eu comecei essa aula identificando para você que sujeito e predicado são termos essenciais. Para que eu tenha oração, eu preciso ter sujeito e predicado. Então, professor, por que você está me dizendo que existe uma situação de uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente?
É complicado, mas nós temos que seguir. Porém, não vamos aprender nenhum desses dois hoje, tá bom? Então pula isso aqui e vamos trabalhar só com esses três. Pessoal, vamos lá. Sujeito simples. Galera, vocês lembram que para identificar o sujeito, primeiramente eu tenho que identificar o verbo, porque o verbo me dá todas as respostas? Olha aqui, o galo velho olhou para o céu. Eu entendo que nesse período, olhou é o meu verbo, certo? E para achar o sujeito da minha oração, eu vou colocar um pronomezinho interrogativo aqui, né? Muito simples, antes do verbo, e faço uma pergunta. Você vai conversar com o verbo, tá bom? Olha lá. O galo velho olhou para o céu. Quem olhou para o céu? O verbo vai te dar uma resposta, e a resposta que ele vai dar é o galo velho. Automaticamente, tudo aqui é o meu sujeito. Agora eu entendo que eu só tenho um núcleo. Qual a parte mais importante? O galo. Se eu tenho apenas um núcleo, automaticamente eu vou identificar como um sujeito o quê? Simples, núcleo, a parte mais importante daquilo que está sendo analisado, tá bom? Sujeito composto, olha só esse período. O galo e a galinha olharam para o céu. Novamente eu identifico o verbo e faço aquela perguntinha para o verbo. Quem olharam para o céu? Pode fazer assim, tá? Conjugada a dita forma errada. Sua pergunta vai até o final do predicado. Quem olharam para o céu? O verbo vai te dar uma resposta. Quem olharam para o céu? O galo e a galinha. Você entende que nessa oração dois seres, neste caso, cometeram a acertação de olhar para o céu? Então eu tenho dois núcleos, não é? Galo e galinha. Se eu tenho dois núcleos, automaticamente eu já tenho uma situação de sujeito composto. Vamos lá, galera, revisando, continuando. Olhei para o céu. Olha lá, a primeira coisa, tenho que identificar o quê? O verbo. Olhei. Pessoal, vamos fazer a perguntinha? Quem olhei? Quem olhei para o céu? A resposta que vai surgir, nesse caso, pela desinência desse verbo, é eu. É como se o eu estivesse escondido dentro desse verbo. Nós já trabalhamos com isso aqui demais. Automaticamente, se eu tenho uma pessoa escondida dentro do meu verbo, eu vou dizer que o sujeito é oculto. Entenderam como é fácil achar o sujeito? Beleza, trabalhamos com o primeiro termo essencial, ou seja, meu primeiro termo fundamental. Pessoal, meu segundo termo essencial, eu vou chamar de predicado. No predicado está todas as informações do sujeito, inclusive o verbo. Olha lá. Beleza, professor. Nós temos três classificações para o predicado. Predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Para classificar o meu predicado, eu vou identificar o tipo de núcleo que eu tenho. Olha lá, se eu digo predicado nominal, é porque automaticamente o núcleo será um nome, um adjetivo, um substantivo, formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Ou seja, toda vez que eu tiver uma situação de um predicado nominal, eu vou ter um verbo de ligação, porque o verbo de ligação, ele está ligado diretamente ao sujeito, ele é um termo de auxílio. Ele liga o sujeito à sua característica. Olha aqui, galera, o fato é chato. Olha lá, primeira coisa, vamos identificar os verbos. Pessoal, o verbo. Esse verbo aqui, o verbo é no caso, se ele está, eu entendo que é um verbo de ligação. Vou provar para vocês. O fato é chato. Quem é chato, eu tenho o meu sujeito aqui, o fato, certo? Qual a característica do fato? Que ele é o quê? Chato. Você entende que o está fazendo esta ligação? Beleza. Mas voltando, tá, tranquilo. Vamos voltar aqui, vamos explicar de uma forma melhor. Beleza, professor, o fato é chato. Primeira coisa, vamos identificar o sujeito. Beleza, eu circulo o meu verbo. Achei o verbo, Faça a perguntinha. Quem é chato? O fato. Eu sei que isso é o meu sujeito. O que seria o predicado? Tudo aquilo que vem pós o sujeito. E dentro do predicado, por obrigação, eu tenho que ter o meu verbo. Beleza, professor? Identifiquei o predicado. Tranquilo, perfeito. Agora vamos ver o tipo de predicado. Pessoal, se você tem um verbo de ligação, o verbo de ligação, ele tem o papel de ligar o sujeito à sua característica. Ou seja, a característica do meu sujeito é aquele chato, é chato. Automaticamente, essa é a informação mais importante do meu predicado. A informação é um nome, é um adjetivo, certo? Então, se uma característica, nesse caso um nome é um núcleo, automaticamente o meu predicado é nominal, tá bom? Simples demais, não é mesmo, galera? Muito tranquilo, muito fácil. Predicado verbal. Agora já muda a situação. Se no seu predicado verbal o seu núcleo vai ser um nome, por isso eu falo predicado nominal, eu digo predicado verbal porque o núcleo é um verbo, mas aí já muda.
Qual tipo de verbo? Os chamados verbos significativos. E o que são verbos significativos? Aqueles que têm significância de intransitividade ou transitividade, diferente dos verbos de ligação. Os verbos de ligação. Os verbos de ligação eles só têm o papel de ligar o sujeito à sua característica. Já os verbos intransitivos e intransitivos, eles já vão ter outras situações, tá bom? Olha só, é bem diferente. Então vamos novamente recapitular o que é um verbo intransitivo e um verbo transitivo? Muito simples. Verbo intransitivo. Galerinha, presta atenção, verbo intransitivo. Esse inzinho aqui, tá? Tá introduzindo a sua palavra, ele indica não. Não, então, beleza, olha lá. Não, né? Então eu posso dizer não transita. Ou seja, ele não tem a necessidade de transitar pela oração. Certo? Vou provar, ele não pede complementos. Olha só, se eu passo essa informação, a casa caiu, qual que é o verbo? Caiu. Se eu chego e falo assim, galera, a casa caiu, a informação não está completa? Está pedindo algum tipo de complemento? Não. Eu não posso terminar a minha oração aqui? Se eu posso terminar a minha oração aqui, automaticamente, se esse verbo não pede complemento, se ele não vai transitar na oração através de complementos, eu digo que isso é um verbo intransitivo, galera. Muito simples. Não pede complemento, verbo intransitivo. Verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles têm a necessidade de transitar na oração através de seus complementos. Ou seja, para que o verbo tenha o seu sentido completo, eu tenho a necessidade de um complemento. Olha lá, galera. Não tenho dinheiro. Beleza, não tenho dinheiro. Meu verbo é tenho. Se eu chego aqui para você que está me assistindo aí através dessa videoaula, eu só falo bem assim, ei, não tenho. Presta atenção. Você não vai fazer uma pergunta? Você não tem o quê, maluco? Eu tenho que te dar uma resposta. Eu digo para você que eu não tenho dinheiro. Percebe-se o quê? Esse verbo pede um complemento. Então ele é um verbo transitivo. E o termo dinheiro está complementando o sentido desse verbo. Entenderam, galera? Muito simples. Verbo transitivo não pede complemento. Verbo transitivo pede complemento. Então, voltando. Eu falo para vocês que predicado verbal é aquele que o núcleo é um verbo. Olha só, muito simples. E é um verbo significativo. Beleza, vamos lá. Os alunos assistiam a videoaula do professor Rodrigo. Você está me assistindo aí? Que emoção! Estou me sentindo um blogueiro, galera. Olha lá. Então, beleza. Para identificar o predicado, eu tenho que, claro, primeiramente identificar o sujeito. Os alunos assistiam a videoaula do professor Rodrigo, né? Então, primeira coisa, o quê? Meu verbo. Assistiam. Quem assistiu ao videoaula do professor Rodrigo? Os alunos têm o meu sujeito. Sujeito simples. E o meu predicado são todos esses termos em conjunto. Assistiam a videoaula do professor Rodrigo. Não é mesmo, galera? Então tá bom. Presta atenção. Agora, para identificar o tipo de predicado, você tem que ver o tipo de elemento que você tem dentro do seu predicado. Vai diretamente no verbo. Olha aqui, galera. Você entende comigo que quem assiste a alguma coisa? Não é um verbo que pede complemento. Eu não entendo que é um verbo transitivo. E sempre quando eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo dentro do meu predicado, ele será um núcleo. Se o núcleo do meu predicado é um verbo, automaticamente eu tenho um predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. Muito simples, não é mesmo, galera? Fácil demais. Galerinha, predicado verbo nominal. Olha só, eu digo predicado verbo nominal porque agora eu terei dois núcleos, não é mesmo? Um verbo e um nome. Beleza, olha só como é bem simples. Pedro saiu contente. Eu tenho o meu verbo aqui, certo? Agora eu vou achar o meu sujeito. Quem saiu contente? Pedro. Sujeito, simples. Identifico o meu predicado, tudo aquilo que vem pós o sujeito deve ter o verbo dentro do predicado, não é mesmo? Beleza, galera, vamos lá. Agora vamos voltar ao verbo, tipo de verbo que você tem. Galera, saiu não é um verbo de ligação. Quem sai, sai nesse caso, né? Eu teria aqui um verbo intransitivo, perfeito. Mas olha só, vou terminar por aqui de forma alguma. Pedro saiu contente. Galera, olha esse termo aqui. Não é uma característica? Quem é contente? Quem saiu contente? Pedro. Não é a característica de Pedro? Então, automaticamente é um adjetivo. Não é algo importante também dentro do meu predicado? Se eu tenho uma característica do sujeito dentro do meu predicado, automaticamente ele também será um núcleo. Se isso aqui, se este nome, esse adjetivo é um núcleo, automaticamente ele vai determinar o tipo de predicado que eu tenho. Não é mesmo, galera? Se eu tenho um núcleo, um verbo e um núcleo, um nome, eu tenho um predicado, verbo, nominal. Muito simples. Olha lá, vamos ver outra situação.
Professor, então o senhor está dizendo que sempre quando eu tenho uma característica do sujeito vai ser um núcleo? Claro, mas essa característica é pertinente só ao sujeito? Nada disso. Galera, se tem um adjetivo, pode ter certeza, ele vai ser um núcleo, porque é algo importante, é uma informação importante dentro do meu predicado. Olha aqui, os alunos assistem a videoaula topzera, né? O termo coloquial pode? Claro que pode, você entendeu o que é topzera, não é mesmo? Então, beleza, olha o verbo, assistem. Quem assistem a videoaula topzera? Os alunos, tem o meu sujeito, não é mesmo? Sujeito simples. Tudo aquilo que vem após o sujeito eu vou chamar do meu predicado. Perfeito. Predicado, professor. Agora vamos classificar o predicado. O que você tem que fazer? Ir diretamente no verbo e ver o tipo de verbo que você tem. Assistem. Você sabe que quem assiste a alguma coisa? Eu tenho um verbo transitivo? Perfeito. Se eu tenho um verbo transitivo, o meu núcleo é um verbo. Então, beleza, professor, eu tenho um verbo como núcleo, então automaticamente meu predicado é verbal. Paro por aqui? De forma alguma. Você vai agora, dentro do seu predicado, procurar características ou do sujeito ou de outra coisa. Galera, olha aqui, ó. Os alunos assistem a videoaula topzera, né? Quem assiste a alguma coisa, não é mesmo? Então, eles assistem a videoaula topzera. Você entende que isso aqui é um termo que está complementando, não é? Eu digo que a videoaula é topzera. Topzera na característica desse termo, automaticamente será o quê? Um núcleo, não é mesmo? Se o núcleo é um nome, eu também tenho um predicado nominal. Então, nesse caso, se eu tenho um núcleo como verbo e um núcleo como nome, predicado verbo nominal. Muito simples, tranquilo demais. Galera, terminamos os termos essenciais, agora vamos começar os termos integrantes. Beleza? Vamos recapitular? Beleza, olha lá. Termos integrantes. Como o professor falou, os termos integrantes, eles entram na oração, eles agregam na oração justamente para complementar sentidos, tá? Então, sobre os termos integrantes, vamos estudar primeiramente os complementos de verbos. Pessoal, complementos de verbos. Como eu chamo os complementos de verbos? Vou chamar de complementos de verbos objetos. E eu tenho o objeto direto e o objeto direto. Você já estudou isso aí, é muito tranquilo. Olha lá. Dona Florinda fez o chá. Vamos identificar o verbo? Em Dona Florinda fez o chá, o verbo é fez, certo? Galera, você concorda comigo que quem faz sobre a regência, quem faz alguma coisa, quem fez alguma coisa? Eu sei que isso aqui é um verbo transitivo, porque pede um complemento, certo? Olha lá, objeto direto. Por que eu digo objeto direto? Eu digo objeto direto porque esse termo consegue se ligar ao verbo sem o uso de outro termo. Ele diretamente se liga ao verbo para complementar o sentido deste verbo. Olha lá, quem fez alguma coisa. O que é que ela fez? O chá. Então, este complemento eu vou chamar de objeto. Professor, objeto, certo. Mas por que eu digo objeto direto? Porque ele se liga ao verbo sem o uso de preposição. Eu posso ter um termo determinante? Sim, mas ele não é essencial nesse caso, ele não precisa. Vou provar para você como ele pode se ligar ao verbo sem o uso desse termo. Olha lá, vamos tirar esse aqui? Vamos tirar esse artigo? Dona Florinda fez chá. Não continuou com o mesmo sentido? Continuou. Automaticamente eu sei que é um objeto direto. Por quê? Ele se liga ao verbo de forma direta. Muito simples. Objeto indireto. Agora já muda a situação. Esse termo que vai complementar o verbo, ele não vai se ligar ao verbo de forma direta. É necessário ter um termo ligando ali o verbo ao seu complemento. Olha lá, vamos chamar de preposição. Dona Florinda gosta do professor Girafales. Qual que é o verbo? Gosta. Você concorda comigo que quem gosta, gosta de alguma coisa? Sim, professor. Então eu vou chamar de verbo transitivo. Perfeito, vamos lá. Coisa que Dona Florinda gosta, né? Nesse caso do professor Girafales. Então, esse aqui é o complemento do verbo. Se é o complemento do verbo, eu vou chamar de objeto. Perfeito. Agora eu tenho que determinar se é um objeto direto ou indireto. Olha só, galera. Entre o verbo e o seu complemento, eu tenho essa preposição aqui. Olha só, vou provar para vocês que é impossível ligar o verbo ao seu complemento sem a presença da preposição. Leiam comigo. Dona Florinda gosta professor Girafales. Você fala dessa forma? Claro que não.
Porque você não é um cavernoso, né? Você é um ser civilizado. Você diz, Dona Florinda gosta do professor Girafales. Você entende que sem a preposição não é possível fazer essa ligação? A ligação só é feita com essa preposição? Por isso que eu falo que a ligação é indireta. A ligação do verbo com o seu complemento não é de forma direta. É preciso ter a preposição para ligar. Então, automaticamente eu chamo de objeto indireto e eu vou ter aqui a presença de um verbo transitivo indireto. Simples demais, não é mesmo? Objeto direto e indireto. Professor, eu posso ter na minha oração duas situações? Um objeto direto, um objeto indireto, ou um objeto direto, direto? Claro que sim. Olha só. Dona Florinda comprou uma bola quadrada para o quê? Seu filho, tesouro. Olha lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o verbo comprou. Você concorda comigo que quem compra alguma coisa, pede complemento? Claro que pede. Então, eu vou botar como verbo transitivo. O que ela comprou? Uma bola quadrada, não é mesmo? Então, eu vou chamar de objeto. Perfeito, porque complementa o sentido do verbo comprar. Pessoal, olha aqui. Entre o verbo e o seu complemento tem preposição? Não tem, professor. Isso aqui não é uma preposição, né? Beleza. Tranquilo. Então, eu chamo de objeto o quê? Direto. Perfeito. Termina por aqui? De forma alguma, não é mesmo? Porque quem comprou algo para alguém, pessoal. Olha aqui, outro complemento. E dentro desse complemento eu tenho essa preposição aqui, para. Então eu vou chamar de objeto indireto. Então é uma situação que eu tenho tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Turminha, por hoje é só, tá bom? Lembrando que este conteúdo está na página do livro, página 55 a página 58, e o professor vai disponibilizar uma atividade sensacional para você dentro da nossa plataforma, beleza? Um abraço, galera, e até mais!